Opa! Sejam bem-vindos! Como é que vocês estão? Estudando, buscando, aprendendo? Importante, tá? Bom, hoje a gente está aqui na nossa aula número 2 do nosso módulo 3 e a gente vai falar sobre transportation. A gente vai falar sobre transporte, public transportation, transporte público, por exemplo, tá? Que normalmente numa viagem é isso que a gente faz. Ou a gente pode rent a car. Rent a car. Alugar um carro. Mas vamos ver como é que fica essa situação aqui. Bom, falar de transporte é importante e nessa aula a gente vai aprender a perguntar e a utilizar as principais frases e expressões para se safar em situações que estejam relacionadas com o transporte. Mas antes disso, eu preciso te apresentar o nome de alguns transportes, de algumas formas de transporte. Algumas você vai relembrar, outras você vai aprender. Vamos junto? Vem cá. Ó, ônibus que fica na bus station, no ponto de ônibus, na estação de ônibus, ele é o bus. Bus. Mais de um ônibus é o buses. A gente viu isso na aula anterior, lembra? Beleza. O subway. Subway é o nosso metrô. Subway é o nosso metrô. O táxi a gente pode chamar tanto de taxi, or cab. Então, você pode ver algum desses dois, tá? Eu vou pegar aqui o gancho do táxi e lembrar que o Uber é Uber em qualquer lugar do mundo. Só que, falando inglês, você precisa soar o R do jeito que a pronúncia do R do inglês tem, que é R. So, você diz Uber e não Uber, ok? Bom, e carros, Teacher Lori? Car, um carro. Mais de um, cars, ok? O nosso trem é o nosso train. O aeroporto, normalmente, ele tem aquele sistema de um ônibus que pega você e leva pelo menos a entrada do metrô, aquele ônibus que vai fazer esse translado. Então, ele é o Airport Shuttle Bus. Airport Shuttle Bus, ok? Então, ele vai fazer o translado entre a porta do aeroporto e o ponto de ônibus mais próximo ou o ponto de metrô. Bom, e aí para falar de transportes, para a gente dizer pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar um metrô, a gente utiliza normalmente o verbo to take. Take, que quer dizer pegar. Então, para a gente poder utilizar trem, metrô e ônibus, a gente vai utilizar a seguinte estrutura. Take the train. Ou take the bus. Take the subway. Então, você pode tanto falar como ouvir isso. Take the subway. Pegue o metrô, ok? Mas, para falar de táxi e Uber, a gente não utiliza o artigo definido the. A gente utiliza o artigo indefinido, a ou am, ok? Então, fica take a tax, ou take an Uber. Lá no módulo de gramática, eu te explico bem a fundo, com detalhes, por que você utiliza o a e o an em determinadas situações. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso rapidinho. Então, para que você não fique com dúvida aqui, Teacher Laura, por que eu utilizei o a com taxi e o an com Uber? Normalmente, a gente utiliza o a todas as vezes que a palavra que vem depois inicia com som de consoante. Preste muito bem atenção, não é escrita com consoante, é iniciando com som de consoante. Like tax. Tax, ok? E a gente utiliza o an toda vez que a palavra que vem depois tem o som de vogal. Uber, ok? Beleza, então, take a tax, take an Uber. Pegue um táxi, pegue um Uber. Bom, e daí você tá lá, precisa pegar um transporte público. E normalmente em viagens, a gente tende a ficar um pouquinho mais mão de vaca, né? Isso é importante que a gente economize em alguns lugares para gastar em outros, por exemplo, compras, passeios. Então, transporte público, na maioria das vezes, é uma opção da grande maioria das pessoas. Então, vamos lá. Digamos que você acabou de perguntar a uma pessoa como é que você chega a determinado lugar. E você diz,
how do we get the library? Como é que eu chego à biblioteca? E a pessoa vai te explicar. Então, ela diz, olha, você pode pegar um Uber, você pode pegar um táxi, você pode ir caminhando, você pode pegar um trem, um metrô. Te dá muitas opções. Mas o que você quer saber exatamente é qual a opção mais barata? Qual a opção mais barata? Daí, eu preciso te lembrar o seguinte, que caro em inglês é expensive. 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 Caro. E o barato em inglês é o cheap. Cheap. Então, você diz, too expensive. Muito caro. It's too expensive. Ou você pode dizer, it's really cheap. Isso é realmente barato, isso é barato. E a gente fica logo feliz com isso, né? Bom, primeiro deixa eu te mostrar essa frase aqui. How much is it to take an Uber? Quanto custa pegar um Uber, por exemplo? E aí, dentro dessa situação de quanto custa pegar um determinado transporte público ou privado, você pode querer perguntar assim, qual a opção mais barata? Dentre todas essas opções que você me deu aí, qual é a mais barata? Vamos ver como é que fica isso? Então, a gente diz assim, ó, what's the cheapest option? What's the cheapest option? What's the cheapest option? Qual a opção mais barata? What's the cheapest option? Cheapest option. Qual é a opção mais barata? E aí a pessoa vai te dizer, ó, definitely you need to take a bus. Definitivamente você precisa pegar um ônibus. Por quê? Porque é a opção mais barata, ok? Bom, a gente pode também querer saber quais são as principais expressões e frases que a gente vai utilizar quando a gente vai se direcionar a perguntar alguma coisa sobre transporte público ou privado, tá? Aqui eu trouxe nesse primeiro slide relacionado, mais direcionado a transporte público. Então, você pode querer, por exemplo, dizer quando é que o próximo ônibus chega, quando é que ele vai embora. Vamos ver como é que fica isso aqui? Para isso, a gente vai utilizar a seguinte estrutura. When does the next bus? When does the next bus? Ok? E daí, essa estrutura padrão, que quer dizer quando o próximo ônibus? Quando o próximo ônibus? When does the next bus? Quando o próximo ônibus é uma estrutura padrão. Para a gente dizer ele chega ou ele vai embora, a gente só vai utilizar, só vai mudar os verbos finais. Veja que na primeira opção eu digo da seguinte maneira. When does the next bus arrive? When does the next bus arrive? Quando o próximo ônibus chega? Na de baixo, eu já tiro o arrive e coloco leave. E daí fica when does the next bus leave? When does the next bus leave? Quando o próximo ônibus sai? Quando é que ele parte? Ok? Você pode também querer saber em qual estação. As pessoas disseram, olha, você precisa pegar o número do ônibus X, mas você quer saber, tá, mas eu pego em qual estação? Então, você pergunta dessa maneira. Where is the station? Where is the station? Where is the station? Onde é a estação? Onde fica a estação? Ou você pode também, caso uma situação que o seu ônibus atrasou, tá? Você pode perguntar ao motorista, por exemplo, how long will it be delayed? 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 Quanto tempo vai atrasar? Gente, o ônibus atrasou. So, there is a delayed. There is a delayed. Tem um atraso. E aí você chega e pergunta, how long will it be delayed? Quanto tempo vai atrasar, certo? Porque você precisa saber para se organizar. Beleza? Bom, então vamos continuar com frases importantes para a gente poder aprender relacionado a transporte. Uma é você dizer assim, ó, para o motorista, eu queria descer no ponto tal. Como é que a gente diz isso? Você diz, I'd like to get off. To get off. To get off at. Esse get off é um phrasal verb. Calma, eu te falo no módulo de gramática o que é um phrasal verb. E ele significa descer. É isso que você precisa saber até agora. Lá no módulo de gramática eu te explico com mais cuidado o que é um phrasal verb, ok? I'd like to get off. Repeat. I'd like to get off at Star Hotel. I'd like to get off. I'd like. Esse I'd é o I mais o would. Would. Essa estrutura would
É como se fosse o nosso ria. E aí você vai colocando alguns verbos com ele, ele fica a ação do verbo mais o ria. Então, like, would like, gostar. Gostar, ria. Would love, amar. Amaria. Ok? Bom, aí você quer dizer o seguinte: onde é que eu compro o meu bilhete? Onde é que eu compro o meu bilhete? Aí você diz, where do I buy a ticket? O bilhete a gente já sabe, ou a passagem, que é o ticket. Ticket, ok? Where do I buy a ticket? Buy, do verbo to buy, comprar. Where do I buy a ticket? Where do I buy a ticket? Onde eu compro um bilhete? Ou, por exemplo, você quer dizer, olha, você vai para um lugar e você vai voltar só daqui a 3 dias. Então, você vai comprar o bilhete de volta 3 dias depois. Você só quer comprar o de ida. Como é que eu digo isso, então, Teacher Laurie? Você diz, a one-way ticket, please. A one-way ticket, please. A one-way ticket, please. Um bilhete só de ida, por favor. Um bilhete só de ida, por favor. Ou você pode dizer um bilhete de ida de volta, caso você vá e volte no mesmo dia. Então, você diz, a return ticket, please. A return ticket, please. Return. Um bilhete, um retorno, né? Return. A return ticket. Um bilhete de ida e de volta. Enquanto só de ida, one way. One way ticket, ok? Vamos só refrescar nossa mente. Você pode dizer o seguinte, caso queira um assento no corredor. I'd like an aisle seat, please. I'd like an aisle seat, please. Eu gostaria de um assento no corredor, por favor. Ou você pode dizer, I'd like a window seat, please. I'd like a window seat, please. Eu gostaria de um assento na janela, certo? Bom, Teacher Laurie, se eu tiver um problema com a minha bagagem, como é que eu faço para me virar? Como é que eu me viro dentro dessa situação? Infelizmente, gente, a gente sabe, né, que em viagens podem acontecer intercorrências. Não é o que a gente quer, mas que pode, né? Vai lá, combina comigo. Então, como é que eu me viro? Como é que eu digo, olha, eu coloquei a minha mala no ônibus e chegou assim, danificada, não estava com essa alça quebrada. Como é que eu digo isso? Bom, para isso a gente vai utilizar uma estrutura utilizando o present perfect. Alguma coisa que aconteceu no passado, mas que tem uma consequência e um efeito no presente. Então, a gente utiliza a seguinte estrutura. A gente diz assim, ó. My luggage has been. My luggage has been. E você só vai modificar o resto, o complemento da frase. Então, vamos ver o seguinte. A gente diz assim, ó. Minha bagagem está danificada. A gente diz da seguinte maneira. My luggage has been damaged. My luggage has been damaged. E se eu quero dizer que a minha bagagem foi roubada, eu preciso dizer My luggage has been stolen. My luggage has been stolen. Então, são duas maneiras, utilizando a mesma estrutura, o mesmo padrão. My luggage has been, ok? Bom, e se ela foi perdida? Você chegou e a bagagem não. Como é que você diz isso em inglês? Você continua utilizando a mesma estrutura, my luggage has been, e troca e coloca o lost. Olha, minha bagagem foi perdida. Perderam a minha bagagem. My luggage has been lost, ok? My luggage has been lost. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Você já sabe, ao final da aula, a gente coloca tudo junto no nosso Put It All Together. Ok? Vamos ver o que acontece na nossa Conversation Details de hoje. Mas antes, você já fez o download dos arquivos de áudio que eu deixei aqui para você? Importantíssimo, tá? Para você treinar a sua pronúncia. Vamos ver. Em Conversation Details de hoje, eu tenho um turista e um assistente. O turista pergunta, diz o seguinte, Excuse me, how do I get to the airport? O assistente diz, well, you can take the subway, but you have to change trains. It takes about an hour. O turista diz, com licença, como é que eu chego ao aeroporto? O assistente diz, bem, você pode pegar o metrô, mas você vai precisar trocar de trem. Isso vai levar 1 hora, mais ou menos, quando a gente diz it takes about an hour. Isso vai levar quase 1 hora, aproximadamente 1 hora. O turista diz, oh, but I have to get there by 2:30. Mas eu preciso chegar lá, estar lá 2:30. And I have 2 bags. E eu tenho 2 malas. O assistente diz, 2:30, 2:30, in a half an hour.
Daqui a meia hora. Ok, you have to take a taxi and quickly. Ok, você precisa pegar um táxi e rápido. E quickly this way, rapidamente desse jeito, a gente terminou a nossa aula de hoje. Eu aguardo você na próxima aula, fechou?